Bem-vindos mais uma vez ao canal do professor Anatólio Arce. Essa é a parte 3 do nosso vídeo de resolução de questões de Sociologia da banca OCP, mais especificamente do concurso do Instituto Federal do Pará de 2009. Se você ainda não viu a parte 1 e a parte 2 do nosso vídeo de resolução de questões desse mesmo concurso, dessa mesma banca, busque aí embaixo na descrição do vídeo que eu pus os links da parte 1 e da parte 2. Essa é a parte 3 do nosso vídeo. E da parte 3 eu vou resolver as questões 37, 38, 39, 40 e 41. A questão 37, que ela é muito direta e você pode já no enunciado saber qual é a resposta correta, ela vai dizer o seguinte: qual autor estabelece que a sociologia tem existência própria, devendo ser pensada e estudada independentemente dos agentes sociais que a constituem. Essa questão ela está colocada de maneira enviesada, então eu vou explicar um pouco. A linha teórica do sociólogo que a banca está pedindo diz o seguinte, que a sociedade ela não é que ela tem vida própria independente dos agentes sociais, é que independente dos indivíduos que a compõem, ela terá regras que serão pensadas por todos esses indivíduos. Vou citar um exemplo na sociedade brasileira. Independente das pessoas que fazem parte, nós temos os nossos costumes, as nossas leis, certo? Então, independente dos agentes sociais que fazem parte dessa sociedade, a sociedade brasileira possui uma estrutura, certo? Que as pessoas vão morrendo e vão nascendo, essa estrutura ela vai continuar. Por isso que, em sociologia, é muito importante estudar o termo ou o conceito estrutura social, que é o primeiro conceito que eu, no meu caso, eu não sei como é que está hoje nas faculdades de sociologia e de ciências sociais, mas foi o primeiro conceito sociológico que eu aprendi lá na disciplina de introdução à sociologia. Ou seja, independente dos agentes sociais ou das pessoas que compõem, ela vai ser estudada independentemente das suas regras que servem para todo mundo, independente dessas pessoas. E qual foi o autor clássico da sociologia que falou isso? Foi o Émile Durkheim. Sendo assim, na questão 37, a alternativa correta é a letra C. Se a gente quiser eliminar, você pode dizer que o Jean-Gabriel Delattre não é um sociólogo clássico da sociologia, o Herbert Spencer também não é, o Fernand Toni também não é, o único que é basicamente um autor clássico da sociologia, os dois únicos é o Durkheim e o Max Weber, e o Max Weber não dizia que a sociedade tem que ser pensada independente dos seus agentes sociais, até porque o Max Weber ele dava um peso maior aos agentes sociais do que o Émile Durkheim. Sendo assim, na questão 37, a alternativa correta é a letra C. Vamos agora à questão 38. A questão 38 ela vai trazer um enunciado e é muito importante prestar atenção no enunciado. Muitas vezes o candidato ele perde a questão porque não presta atenção como deveria ao enunciado, certo? O enunciado vai dizer o seguinte: a ideia de trabalho não é a mesma para todas as sociedades, ou seja, a ideia do trabalho, certo? Em várias sociedades, a função do trabalho e o que é pensado como um trabalho muda de sociedade para sociedade. Na nossa sociedade, por exemplo, o trabalho está muito ligado a você sair de casa, desempenhar uma determinada atividade, ganhar dinheiro com ela e voltar para casa. Certo, o trabalho doméstico muitas vezes não é visto como um trabalho, por exemplo. Algumas sociedades tribais, por exemplo, desconhecem o trabalho como um valor em si, separado de outras coisas. Nessas sociedades que desconhecem a divisão do trabalho, prevalece, segundo Durkheim, a solidariedade mecânica, diferente da solidariedade orgânica que prevalece nas sociedades como a nossa, industrializadas, em que há uma divisão do trabalho muito mais rígida. Mas o Karl Marx, por sua vez, considera que, com a separação entre o trabalho manual / material e o trabalho espiritual / intelectual, é a divisão do trabalho que possibilita o surgimento. Vamos lá. Surgiu o que a partir dessa divisão do trabalho? Surgiu uma força de trabalho? Óbvio que não. Você está falando que a divisão do trabalho ela surgiu justamente para você
conseguir galvanizar essa força de trabalho no sentido dela ser muito mais produtiva. Surgiu a mercadoria ela não surge por conta da divisão do trabalho. A divisão do trabalho ela ocorre para você produzir mais mercadoria e produzir mais rápido, mas a mercadoria em si ela já existia. Certo? A mercadoria ela existe antes do processo de industrialização. O que a industrialização e o capitalismo fez foi transformar mais coisas em mercadoria. Aquilo que muitas vezes não era mercadoria, como o indivíduo em si, o sistema capitalista transforma esse indivíduo em mercadoria, certo? Então você não coloca que aconteceu o surgimento da mercadoria, ela já existia. O valor de uso também já existia, embora o valor de uso e o valor de troca eles se modificam no sistema capitalista com o surgimento do dinheiro, do papel moeda, do capital, etc, etc, etc. Então, essas duas alternativas também estão equivocadas. O que acontece é que a divisão do trabalho ela possibilitou o surgimento de uma ideologia para legitimar essa divisão do trabalho. Se você for ver, certo? A ideologia surgida a partir dessa divisão do trabalho, ela legitimou as desigualdades sociais, certo? Ela colocou o trabalho como algo bom. Isso daí tem uma ampla discussão no âmbito da sociologia das transformações de concepções do trabalho que ocorreram a partir da Revolução Industrial, ou a partir do surgimento da sociologia, que a sociologia é produto dessa Revolução Industrial e desse processo de mudança. Certo? Portanto, na questão 38, a alternativa correta é a letra E, a divisão do trabalho que possibilitou o surgimento da ideologia que legitimou tudo isso. Sendo assim, na questão 38, a alternativa correta é a letra E. Vamos agora à questão 39. A questão 39 vai dizer assim, qual autor expressa a ideia de que a sociedade é produto e, ao mesmo tempo, produção de relações sociais determinadas, estabelecidas entre homens determinados, e como essa concepção é nomeada? Vamos lá. Se ele está falando, qual autor expressa a ideia de que a sociedade é produto e, ao mesmo tempo, produção de relações sociais? Ou seja, sociedade é produto e produção, certo? Dessas relações sociais estabelecidas entre homens determinados e como essa concepção ela é nominada. Vamos lá. Elimina Max Weber e o idealismo compreensivo. Não existe idealismo compreensivo, tá? Esse conceito ele não existe. Elimina Hegel porque não existe idealismo dialético, tá bom? Elimina Durkheim porque não existe idealismo positivista. E elimina Herbert Spencer porque não existe materialismo comparativo. Então, quando você ler todas essas alternativas, você vai ver que o que existe é Karl Marx enquanto um pensador e a ideologia marxista denominada, o método marxista chamado de materialismo dialético, ou a dialética em si, certo? Portanto, na questão 39, a alternativa correta é a letra C, Karl Marx e o materialismo dialético. Vamos agora à questão 40. A questão 40 que vai trazer o seguinte enunciado, bem curto. Qual das seguintes afirmações define o pensamento weberiano? O que é o pensamento weberiano? Vindo de Max Weber, certo? Então não é Durkheim e não é Karl Marx. Então vamos ler a alternativa A. A alternativa A vai dizer que o destino do nosso tempo se caracteriza pela intelectualização e pleno conhecimento do mundo. O Weber dizia isso, que nós somos caracterizados pela intelectualização e pelo pleno conhecimento do mundo. Isso daí não é muito mais atrelado a autores como Durkheim, não vou dizer que isso ele dizia ele, mas o Weber ele não fala. O destino do nosso tempo se caracteriza pela intelectualização e pelo conhecimento do mundo. Isso daí não é algo muito sociológico, se você for ver, certo? Retira o Durkheim, coloca algo não muito sociológico. Vamos lá, vamos descartar a alternativa A, porque realmente ela não está condizente com o pensamento weberiano. A alternativa B vai dizer o seguinte: o destino do nosso tempo se caracteriza pela racionalização e desencantamento do mundo.
O Weber falava isso. Racionalização e desencantamento do mundo, ou seja, em que a sociedade evolui, certo? A sociedade modifica, melhor dizendo, ele não utiliza o termo evolui, mas a sociedade modifica e o nosso tempo ele é caracterizado pela racionalização. A revolução industrial, as tecnologias, tudo isso era entendida por ele como um processo de racionalização da humanidade. Certo? A humanidade se tornando cada vez mais tecnológica, criando tecnologias de engenharia cada vez mais modernas. Isso porque o Weber morreu em 1922, né? Ele não chegou a ver a segunda metade do século XX e toda a modificação que ocorreu na questão da comunicação. Hoje ele ficaria encantadíssimo com isso. Mas ele dizia que ocorreu o quê? Um desencantamento do mundo. Ele falava que essa racionalização, esse processo de melhoramento tecnológico gera um desencantamento do mundo. E ele não estava incorreto. Se você for ver hoje, o que o excesso de tecnologia fez mal às pessoas, e os consultórios médicos, os consultórios dos psiquiatras, dos psicólogos, está cheio de pessoas com problemas que foram desencadeadas por essa questão tecnológica, por essa racionalização, e esse desencantamento do mundo com crises de depressão nas pessoas. Ou seja, ele dizia sim que o destino do nosso tempo se caracteriza pela racionalização e desencantamento do mundo. Isso está sim atrelado a Weber. Nós vamos marcar e acabou? Não, nós vamos ler as demais para descartarmos. Lembre-se, quem acompanha eu aqui no canal sabe que eu aconselho o candidato a ler todas as questões e refletir sobre elas e eliminar as questões. Porque às vezes pode acontecer de ter duas alternativas corretas, mas uma delas não condizente com o enunciado ou não tão condizente com o enunciado como outra, certo? Então, deixa a alternativa B aí, vamos ler as demais. Vamos lá, ó. A finalidade da ciência é revelar o sentido do mundo e expressar finalidades das ações sociais. O Weber dizia que a finalidade da ciência é revelar sentido ao mundo, certo? O Weber falava que é só isso, a ciência, só revelar sentido ao mundo. A ciência não era algo atrelado à racionalização, certo? Então essa alternativa está incorreta. A alternativa D vai dizer: o progresso científico torna a realidade mais significante para a ação do homem civilizado. Ele também não trabalhava com essa questão de homem civilizado. O progresso científico, ele racionalizava, ele era produto da racionalização. Não tinha nada a ver com a questão de tornar a realidade mais significante para o homem civilizado. Pelo contrário, ocorria um desencantamento do mundo. Certo? A alternativa C, D, está equivocada. E a alternativa E vai dizer: o destino do mundo moderno se caracteriza pela crescente significação e intelectualização do nosso tempo. O Weber não trabalhava com essa perspectiva de que o progresso científico intelectualizava, e nós sabemos que hoje não, né? O progresso científico leva as pessoas a terem um pensamento cada vez mais fugaz e uma capacidade cada vez menor de memorização das coisas, certo? Portanto, a alternativa D e está equivocada. Sendo assim, na questão 40, a alternativa correta é a letra B. O destino do nosso tempo se caracteriza pela racionalização e desencantamento do mundo. Questão 41, também conhecida como última questão do nosso vídeo de hoje, vai dizer o seguinte: o texto O Iluminismo como mistificação das massas é a matriz na qual foi cunhada a expressão indústria cultural, que passou a designar a forma de produzir e consumir cultura, uma mercadoria, na sociedade industrial do século XX. Quem foram os alemães que cunharam essa expressão? Vamos lá. Autores alemães que cunharam a expressão indústria cultural. Quais foram esses alemães que cunharam a expressão indústria cultural? Certo? Foi o Max Horkheimer e o Theodor Adorno. Ou seja, quando você fala em indústria cultural, você está falando de Max Horkheimer e Theodor Adorno. Outros autores contribuíram? É lógico que outros autores contribuíram, mas quando eles criaram essa expressão, indústria cultural, certo? Em que eles analisaram esse processo de mercadorização da cultura, ou seja, ele é um processo, esse processo de mercadorização da cultura é típico do próprio sistema capitalista que mercadoriza as coisas, certo? Portanto, quando você analisa, né, no caso, você pegar o Walter Benjamin, ele via o cinema como algo positivo, certo? De contrário, de luta contra o capitalismo, de emancipação do ser humano.
ele viveu em outro momento. Mas o Max Horkheimer e o Theodor Adorno, eles entenderam esse processo, certo? Eles viveram também num mundo em que já começava a mídia a ter um peso cada vez maior na questão cultural, certo? Então eles colocaram e viram que a forma de produzir e consumir cultura era uma forma mercadorizada. Sendo assim, na questão 41, a alternativa correta é a letra C. Os pensadores foram Max Horkheimer e Theodor Adorno. Curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Seguimos aqui com os nossos estudos.